Sejam todos bem-vindos. Caraca, está alto aqui, né, o som. Você está me ouvindo daí? Ótimo. Cara, eu vou pedir a interação de vocês, porque para mim sobrou a parte mais difícil. Cozinharam os gringos primeiro ontem, depois cozinhou o Bocabelo ontem, o Bolinha, o Marcos Livi e acabamos com Lígia Carazawa. Então, eu não ia cozinhar aqui na frente de você porque ia passar vergonha. Então, tenho que me virar nos 30. Então, vou me apresentar primeiro. A gente vai servir comida, então fiquem tranquilos que vai ter um belo bife ancho feito em um espetinho que o nosso parrilleiro Bebeto aqui vai preparar para vocês. Então, fiquem tranquilos que temos comida, então não vai embora por isso. Vai embora se não gostam das piadas que eu vou fazer, tá? Sou o Chico, eu venho do Rio, se deve notar pelo meu sotaque, né? Venho, na verdade, do Rio de la Plata. E eu cheguei aqui no Brasil, contando um pouquinho a minha história, trabalhando numa indústria de produtos de consumo. Era uma empresa que vendia produtos capilares. Pior que era, cara. E tem alguns clientes por aqui, eu vi. Né? Enfim, era uma tal de L'Oreal. Né? E a L'Oreal, o bacana de trabalhar como diretor comercial nessa época, é que eu ganhava um monte de produtinhos. Lancôme, Kerastase, Helena Rubinstein. Então, dessa forma eu conquistei a patroa que está aqui hoje, né? Lá no Rio. Aí um belo dia, uma empresa aqui de São Paulo me convidou, uma tal de Johnson Johnson. E aí chegou a primeira sexta-feira, ganhei uma sacolinha de produtos e tinha John Tex e KY. Aí fudeu, né? Queria, mas pior que é verdade. De lá para cá abandonei esse mundo e aprendi com minha família de pequeno, minha mãe, minha avó, enfim, a cozinhar. E me dediquei profissionalmente a esse mundo de asados. E quando cheguei no Brasil, eu notei algumas diferenças, né, em relação a como se cozinha lá e como se cozinhava aqui. E fui a estudar por quê. E hoje a aula que a gente vai dar é falar as diferenças ou a introdução ao mundo da parrilla. Beleza? Então, primeiro, quem que inventou o churrasco? Cara, não foi um argentino, muito menos um uruguaio, nem meu amigo gaúcho que está lá por baixo. ¿Por quê? Porque as vacas vieram da Europa. Foi um espanhol que trouxe esses animais para a América Latina e os índios olhavam para as vacas e não entendiam o que era. Então passou muitíssimo tempo até que eles começaram a comer esses animais. Passaram-se mais ou menos 200 anos, desde 1500 hasta finais de 1700, onde começamos a fazer os primeiros churrascos e os churrascos de fogo de chão. E quando se fazia churrasco de fogo do chão nas pampas, que tem um vento muito forte chamado de pampero, se fazia um buraco nesse chão para evitar que esse vento leve embora todo esse fogo. E nasce assim o fogo de chão e a típica churrasqueira brasileira. Beleza? O que é o mais importante para ter um bom churrasco? A carne, né? Porque uma carne boa, se eu cozinho mal, estrago ela. E uma carne ruim, por mais que seja o Marcos Livi, eu não consigo melhorá-la, né? Então, primeiro a carne e o segundo são as brasas, sim? E eu tenho aqui algumas fotos de churrasqueiras não convencionais. Temos aí carrinho de mercado, né? Um carrinho de trabalho, uma cadeira de praia, enfim. E se tem alguém que realmente representa a gente, é o João aqui na foto, que ele nos mostra que com 2 tijolos e um ferro, eu consigo fazer um dos melhores churrascos. Beleza? Quem que tem churrasqueira em casa? Bastante. Quem gosta de fazer churrasco? Muito bem. Vamos começar separando o joio do trigo. Quem que faz ou tem churrasqueira elétrica ou a gás? Ninguém quer levantar a mão? Ninguém? Nenhuma? Uma. É nóis. É ótima. E agora sim, quem que faz picanha no air fryer? Dá certo, né? Muito bem, dá certo, dá super certo, cara. O air fryer é um forno de convecção, então cozinha super bem. Muito bom. Quem tem churrasqueira em casa deve ter algo parecido com isso aqui, certo? E ela tem uma portinhola na frente, que serve para o quê? Alguém sabe? Para limpar? Não.
ela serve para gerar fluxo de ar. Por quê? Porque a lenha e o carvão que a gente utiliza aqui é de eucalipto. E o eucalipto tem uma capacidade de fazer uma chama muito alta, essa chama se apaga rapidamente e a brasa vai embora. Por isso quem desenhou essa churrasqueira fez um buraco, revestiu ela de tijolo refratário e dessa forma conseguiu ter o máximo de calor subindo de lá embaixo e dura muito mais tempo. Então, quando forem acender seu churrasco nessa churrasqueira, abram a portinhola, acendam uma vez que pegou, fecham ela e não roubem mais o secador de cabelo da mulher. Beleza? Quando vamos para a Argentina, Uruguai, muda o formato e a gente vê parrillas. O que tem de diferente? A forma de cocção é exatamente a mesma. O que muda de uma para outra é a lenha. A lenha e o carvão que se utiliza lá no sul é diferente do que utilizamos aqui no sudeste. É uma lenha e um carvão que faz uma chama bem pequena, mas as brasas dão muita temperatura e dura muito tempo. Então eu preciso controlar quantidade de brasas que eu vou colocar embaixo e a altura da grelha. Por isso que o formato é diferente. Então, a forma de preparo é exatamente o mesmo. Brasas grelhando proteína, beleza? Como uma dá muito mais temperatura, eu tenho que mudar o formato para poder obter o melhor que ela tem para entregar. Beleza? Então, se vocês aqui no sudeste quiserem quebrar sua churrasqueira e montar uma parrilla, vão gastar mais carvão do que picanha, tá? Porque ela vai queimar tão rápido pelo passo de ar que tem que não vai dar vazão o carvão. É bem comum que a galera coloque uma parrilla e daqui a pouco mandam no Instagram: pô, Chico, não estou conseguindo assar, não consigo brasas. Por quê? Porque essas brasas queimam com muita maior velocidade. Então, pensem duas vezes se faz sentido quebrar tudo, embora seja patrocinado por marcas de parrilla, mas faz sentido se vale a pena quebrar tudo para montar uma dessas ou mantenham a churrasqueira tradicional. Falando das grelhas, é bem comum a primeira tal de grelha ferrinho, grelha uruguaia, ¿sí? São ferros bastante separados, são as que a gente gosta de utilizar no nosso local, chamado Rincón Escondido, porque ela me permite dar muito sabor da parte das lenhas para a proteína que está em cima. Agora, como ela é muito aberta, pinga muito, e quando pinga faz labareda, né? E essa labareda solta uma fumacinha chamada de pirólise. E a pirólise falam por aí que é cancerígena. Mas eu sei que falar do telefone é cancerígeno, pescar é cancerígeno, andar de bicicleta também. Então, se a gente vai morrer de alguma coisa, que seja comendo churrasco e não de outra coisa, né? Enfim. A segunda, que é a do meio, a tal da grelha argentina. E acho que o marqueteiro errou, porque depreciou o produto, mas ok. E a grelha argentina é uma grelha em V que colhe a gordura e leva de trás para frente até uma calha e dessa forma evita que ela pingue, que é as parrillas que estamos utilizando aqui. Particularmente na nossa casa a gente não utiliza essa grelha porque ela mistura muitos sabores. Se eu coloco um cordeiro aqui atrás e um frango na frente, vai ver um frangueiro, né? Porque vai misturar toda a gordura e os sabores um do outro. Por isso que a gente não utiliza. E a última que temos aqui é essa tal da grelha moeda. Todo mundo teve ou tem uma grelha moeda em casa, certo? Alguém conhece quem fabrica essa grelha? Não, né? E quem fabrica o tijolinho do fundo? Também não, porque nunca se falaram nesses dois, nunca encaixa essa porra, né? Então, um tem 80, outro tem 82. Se eu quero botar e não vai, aí bate nele e quebra todo o tijolo, aí te liga o dono, você quebrou minha churrasqueira toda, enfim, uma desgraça. Na verdade, a grelha moeda, ela é de alumínio, e alumínio enferruja, soltando um pó branco que é bem nocivo para a saúde, por isso que a gente não recomenda ela. Beleza? Outra das grandes perguntas que nos fazem é o material. Qual é o melhor material? Aço carbono, esmaltada, aço inox. Qual é a diferença entre o raiz e o aço carbono? Aço preto. Ele transmite melhor temperatura. Só que ele enferruja. Então, se eu tenho uma casa no campo, na praia, e faço, ou tenho uma churrasqueira com aço carbono, de 15 em 15 dias ela vai estar enferrujada. Tá? Então, cuidado, dependendo do local onde ela vai estar, que tipo de material uso. O aço inox, ele é super durável, ele não enferruja, ele não entorta, ele dura para toda a vida, ele é 10 vezes mais caro.
Então, também vale a pena entender cada um de vocês, cada quanto vou utilizar, se vale a pena ou não. Tá? E em Santa Catarina, sobretudo, existe a tal da grelha esmaltada, que é de aço carbono com uma pintura esmaltada que evita que a carne grude e transmite muito bem temperatura. Só que esse esmalte, quando quente, se eu bato nele, ele acaba lascando e eu posso comer um pouco desse vidro, né? E fazer muito mal para o aparelho digestório, por isso que a gente não utiliza a grelha esmaltada. Beleza? Dúvidas sobre isso? Diferença entre parrilla e churrasqueira, cozinham igual, com brasas, o que muda é a lenha e o carvão. Que mais? Vou passar do fogo e vamos para o sal. Quais são os tipos de sal que vocês conhecem? Vai. Sal grosso, todo mundo conhece. Sal fino, refinado. Sal de parrilla. Flor de sal. ¿Temas algum? ¿Algum sal colorido? Salgado. Sal rosa do Himalaia. Sal preto do Havaí. Yes, isso aí. Muito bom. Vamos lá. Sal mais comum, cara. Primeiro, o Brasil, com 8.000 quilômetros de litoral, tem o melhor sal, que é o sal marinho. Beleza? O primeiro sal que a gente vai falar é o sal grosso, que dependendo da paulada que encheu o saco de sal, pode ter pedras muito grandes que ficam grudadas na carne, não dissolvem e na hora de mastigar machuque um dente. Ou pode ser que essa pedra muito grande chegue na proteína, não grude, caia e acabe não salgando. Por isso que é um sal que não entra nas cozinhas industriais. Aí veio um argentino safado, pegou esse sal grosso, colocou numa liquidificadora e fez e mudou a granulometria. Olha que chique. 22,90 às 400 gramas. É o mesmo sal, cara. Só que ele moeu e peneirou. Fala, Vicky! Grande. Desculpe, amigo. Então ele moeu, peneirou e fez o sal de parrilla. E aí o outro safado que estava lá por trás colocou orégano seco, pimenta do reino, alecrim seco e fez sal de costela. R$54 o meio quilo. É mais ou menos isso. Qual que a gente não recomenda é o sal refinado. Por quê? Porque ele foi modificado. Colocaram iodo, retiraram soja, alguma coisa, a gente colocou, tirou. Então esses cristais, eles não dissolvem com tanta facilidade. E por último, tem o flor de sal, que ficou muito famoso com um tal de Salt Bae, que compliance não me permite fazer piada sobre isso, mas ele trouxe uma forma de cozinhar a proteína sem sal e só utiliza esse flor de sal para finalizar. Sim? Eu tenho aqui umas fotos de um salitre na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e tem aqui, lá no fundo está água marinha que entra pelas laterais, enche as piscinas, o sol evapora a água e por decantação vai se formando o sal, né? O sal grosso. Mas nas laterais, pena que na foto não dá para ver também, se forma uma nata, e essa nata é o tal de flor de sal, que em contato com temperatura e umidade da proteína, ela dissolve com muita facilidade. Por isso que ninguém vai morder a carne e vai sentir o pedaço de sal. Por isso que o Salt Bae utiliza esse sal para finalizar, e a Lígia utilizou também aqui no baguio dela para finalizar o flor de sal. A gente usa também no Rincón, é um sal mais caro, mas vale a pena. Sal rosa do Himalaia, não tem nenhum fornecedor de sal aqui, parceiro, né? Não, pode falar, porque Posso todo falar? mundo falou isso. Sal, no fim do dia é o seguinte, NaCl, tudo é sal. O que vai mudar, gente? A forma, o grão um vai ficar crocantinho, o outro não. Tem o Isso sal aí. de Guerrin, que tem aquele, Isso aí. tem um flakezinho Exato, assim. Tem, côncavo convexo. exatamente. Então, essas Muito coisas são... E o mais importante que você está falando aqui, Francisco, é saber quando usar e como Cada usar. um. Bom. Pronto. Muito bem. Quem tiver sal rosa do Himalaia em casa, sal preto do Havaí, recomendação. Primeira, leia na embalagem. Vai falar assim, esse sal foi formado por temperatura, milhões de anos de pressão. Validade 90 dias. Né? Puta, algo estranho tem. Mas não importa, Anvisa pede. Né? Mas esse sal rosa do Himalaia, origem, Bolívia. Mas espera aí, o Himalaia lá, Bolívia aqui não tem nada. 90% do sal rosa vem ou da Bolívia, ou do Chile, ou do África do Sul. Tá? Então não tem do Himalaia. E por último, quem tiver esse sal rosa em casa, coloque uma colher dentro de um copo com água morna e dissolva ela.
E se a água ficar translúcida, é sal rosa, porque os minerais têm essa cor, mas se ela ficar rosada, foi aquele argentino safado que tingiu com anilina e te vendeu por R$200 o quilo. Beleza? Dúvidas sobre o sal? Podemos seguir em frente? Aí está. Uau, esse foi com emoção. Falam que a carne no Uruguai é mais sabrosa, é mais macia. Na Argentina, verdade ou mito? Na Argentina eu não sei, mas no Uruguai é, hein, meu? É mito, né? Na verdade. É mito. Não tem a ver de onde vem a vaca e tem tudo a ver com a raça, sim? E as raças, vou passar aqui porque não vamos entrar nisso, mas dá para entender com essa foto. Alguém cria gado? Sim, o pessoal ali, ó, Ótimo. cria gado. Ótimo. No Brasil, típico, cebuíno, o de baixo. Animais de 300 a 400 quilos na hora do abate. A gente identifica eles porque tem cupim. Quando vamos para o sul, são raças britânicas predominantes. Angus, Hereford, Shontor, Devon e por aí vão. E o primeiro que noto na diferença entre uma e outra é que as britânicas não têm cupim. Então, churrascaria que vende cupim de Angus, está te enganando, né? Então, e acontece, cara, é bem comum de ver isso por aí. A outra coisa tem a ver com o que o mestre Bassi falava, que a picanha tem que ser de 1 quilo, né? E isso funciona muito bem para um Nelore, que pesa 350 quilos. O Nelore é o branquinho de baixo à direita, né? Que tem uma bundinha magrinha, né? Então daí vai sair uma picanha com 900, né? Agora, se eu vou para esse Hereford, bonitão aí, que tem uma buçanfa avantajada, quanto que vai pesar a picanha desse cidadão? Sim, 1,8 kg, 2 quilos. Então, existem picanhas maiores, só vai depender do tamanho do animal e da raça do animal. Você vai me perguntar, pô, Chico, mas como que eu sei? Quem vende carne britânica vai falar na embalagem, ou pela procedência. Picanha australiana, picanha americana, uruguaia, vão vir picanhas maiores do que 1 quilo. Beleza? Que outros cortes E às vezes com acabamento também de gordura, né? Pois Maior. a grande diferença entre as duas é que as cebuínas acumulam gordura periférica por fora. Por isso que a picanha vem com aquela gordura brasileira, vem com aquela gordura bonita por fora. As britânicas também gordura entremeada, também chamada de marmoreio. Então, uma característica das raças britânicas tem a ver com esse marmoreio. Beleza? Outro dos cortes que a gente não estava acostumado a ver e hoje em dia tem, é um tal de entranha. Não sei se ouviram falar alguma vez. Quem estava aqui na aula do Bolinha, quem estava aqui na aula nas primeiras aulas, a gente assentava entranha e o Bolinha retirou a entranha de uma carcaça completa aqui. Ah, legal, ótimo. Então, a entranha, quando a gente pega um animal cebuíno que pesa 300 quilos, é um músculo bem pequenininho, que não era comercializável, porque com ele a gente não conseguia fazer muita coisa. Tá? Quando começamos a misturar com as raças britânicas, com carcaças maiores, aí sim começam a aparecer entranhas de um maior tamanho e começa a ser comercializada. O nome é feio, entranha, mas não tem nada a ver com nenhum miúdo, vocês viram? É um músculo, é uma carne muito, muito saborosa que vem da parte interna da costela do animal. Por isso que tem Ele tanto mostrou sabor. aqui a entranha verdadeira e a falsa entranha, que é que também é chamado de pacu. Depois tem Isso. o vazio, o bife do vazio, e o fraldão e a fraldinha. Tudo Muito que bom. sai daquela aba, quem estava aqui viu, e ficou maravilhoso. A gente até assou Legal. aqui um pouco. Puta animal. Beleza. O que a gente vai servir ou está servindo? O nome também é feio. Eu não sei por que o espanhol, o nome das comidas são tão feias quando passadas para o português. Mas isso aqui chama de brocheta. É estranho, né? Muito bem. Ou a gente acaba chamando ele de pincho. E esse pincho tem o quê? Tem bife ancho. E o bife ancho é o filé de costela, ou a parte dianteira do contrafilé, que é um dos cortes mais macios do boi. Pimentão, cebola, em honor à patroa que não come. Bacon no meio e se repete o mesmo. Um espetinho chique, vai. Né? Não é gatinho, é bife ancho, por isso que já experimentaram, já chegou para vocês. Estava bom? A gente, para dar um sabor, e o que o Marcos Livi estava falando hoje, de construir camadas de sabores, a brasa já faz o seu papel. Ele carameliza, ele cria uma reação
onde os açúcares presentes nas proteínas caramelizam, chamada de reação de Maillard. isso mesmo. E além disso, para dar essa outra camada extra de sabor, a gente prepara uma manteiga com páprica, tomilho fresco, orégano fresco, sal e pimenta do reino e vai pincelando com essa preparação o nosso pincho. E isso traz, a manteiga e todos esses condimentos, trazem esses sabores adicionais. Sim, por isso que... E isso lá no Rio Grande do Sul chama xixo. 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 Exato, o xixo. Muito bem. Quando a gente vê os cortes, era o que estamos falando, das picanhas, os cortes são músculos ou grupos musculares. E as vacas têm exatamente os mesmos, que tem os cordeiros, os carneiros e o ser humano. Tem 13 costelas. Então, você pode contar aqui, as 13 são exatamente as mesmas 13 que tem esse animal, ¿sí? E na verdade os cortes não mudam. Ah, não, o corte na Argentina é diferente. É exatamente o mesmo músculo. O que forma diferente é que cada animal tem uma forma de acumular gordura e de formar os músculos diferentes. Se a gente pensa em um dog alemão e em um chihuahua, são dois cães que têm os mesmos músculos, mas com formato completamente diferente. E o mesmo acontece com esses animais, tanto os cebuinos quanto os britânicos. Dúvidas, perguntas? Dúvidas, perguntas? Nadie. Nadie. Boa. Uf. E agora, como você se vira? Agora o cara pode mandar uma mensagem aqui, eu pedi, mas ninguém manda. Ou ele vai vir aqui perguntar. Não tem problema. Boa, vem pra cá. Desculpa, eu perguntei, mas não me liguei. Sim. Temos sim. Tem vários, tem algumas criações. Ele disse o seguinte, pra quem não ouviu, boa. que deve ser produtor de Nelore. Então, Isso. defender. Nós já temos Nelore com bom marmoreio, hein? Sim, senhor. Sim, senhor. Tem particularmente alguns criadores, como o Nelore de Golias e demais, que tem um marmoreio fora do comum. Quando a gente traz das raças, e só para complementar, quando eu trato bem a um animal, se vocês pensam e viram no que a Lígia apresentou, o Wagyu é um animal que vem da Península Coreana, que era de trabalho, um animal musculoso. Se eu vejo que um animal é de trabalho musculoso, a carne é mais dura. Mas quando vem tratado, alimentado e criado, muda completamente, que é o caso dos Nelores com bastante marmoreio. Mais alguma pergunta ou dúvida? Eu tenho uma pergunta para você. Você é chefe do Rinconcito? Rincón Escondido, parrilla. Rincón Escondido. Isso mesmo. Aonde é que fica o Rincón Escondido? O Rincón Escondido fica na Vila Madalena, aqui em São Paulo, num bairro boêmio. E a gente faz cursos de parrilla, ensinamos a galera a pilotar a parrilla aqui. Trouxemos um dos nossos parrilleiros. Fazemos eventos abertos ao público, onde vocês podem participar reservando pelo Instagram. Gente, não é um restaurante, é fechado. Então, se você passa pela porta, não vai ver nada. E só mediante essa Por reserva. isso, Rincón Escondido. De aí que vem. Rincón em espanhol é um cantinho, escondido é homônimo. E quem quer conhecer o Rincón Escondido, fazer seu evento e tal, como é que encontra vocês? Encontra no Instagram, a gente comunica todo pelas redes sociais, @rincón, _escondido, _parrilla. Mas se coloca Rincón Escondido, já vai aparecer lá, com essa logomarca aqui, e aí é um Rincón, que nem aquele jogador de como futebol. Freddy, exatamente. O Fred Rincón. Cara, o primeiro Rincón Escondido que a gente fez, tinha uma foto do Freddy atrás de uma árvore. Juro. Juro, cara. Juro. Você tá de sacanagem. Não, cara. Juro, a gente fez. Rincón Escondido. Isso mesmo. Que A maravilha. gente fez isso. Muito bem. E Muito bom. você está falando que você faz eventos, né? E aulas. E o que hoje o brasileiro mais gosta na parrilha? O que é o sucesso da parrilha? Quando a turma vai te procurar e falar assim, Chico, quero aprender a fazer o melhor parrilha possível, né, aqui no Brasil. O que a turma gosta mais? Cara, boa pergunta. Cortes tradicionais que vão experimentar com essa ida a Uruguai ou a Buenos Aires, que é o bife ancho,
e o chorizo é um dos mais pedidos, mas os cortes americanos ou os cortes do dianteiro que antigamente não era comum a gente experimentar e que por causa dessa mistura ou essa melhora na produção e no padrão começaram a ser comercializados. Vamos falar, por exemplo, do acém ou da raquete. Se eu falo, vou fazer um churrasco de acém para vocês, ou um churrasco de raquete, você fala, pô, cara, que pobreza, né? Então, mas sabe por quê? Porque no Brasil se faz churrasco de miolo de acém, né? Pois Que é, miolo de claro. acém, aquela parte central do acém. Aham. Tradicionalmente, né, mas é uma coisa disso, é de famílias com menos poder aquisitivo e tal, Pois mas é. que já sabiam que é extremamente saboroso. Pois é. E aí, enfim, com a chegada das raças britânicas, a gente aprendeu com os gringos pegar esses cortes e fazer desses cortes para churrasco. E isso chama muito a atenção. Denver Steak, Cowboy Steak, Flatiron Steak. E por que botaram esses nomes? Para vender mais cara a carne, né? É que nem gourmet, né? Você isso pode aí. assim, ter um ovo, aí você põe do lado um ovo gourmet, pode cobrar 2 vezes mais. Isso. Com história, então, se você contar uma historinha, aí é 3 reais mais. Ovo de galinhas felizes. Bom, estamos aí? Bom, acho que é o momento de falar. Muito obrigado, graças a todos. Senhoras e senhores, Chico Mancuso, Obrigado. essa simpatia Valeu. e, além de tudo, um talento inigualável. Valeu. Obrigado. Graças a todos. Alguém não comeu ainda? Então a gente vai servir. Olha, e quem quiser comer costela, vai sair a costela aqui embaixo, tá bom? Pô, cara, me falta meia hora.